Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Maria e hoje a gente vai falar sobre porcentagem. Antes eu queria pedir desculpa caso tenha algum barulho de chuva ou trovão no fundo, mas eu acredito que minha voz esteja bem clara para todo mundo ouvir, ok? Então, porcentagem. O que a gente tem para falar de porcentagem? Antes, é importante a gente entender o significado da palavra. Então, porcentagem a gente entende que é igual a porcento, e a gente sabe que cento é igual a 100. Então, porcentagem nada mais é do que dividir um número por 100. Como, por exemplo, se eu tenho 15%, e a porcentagem a gente sabe que ela é indicada através desse símbolo aqui. Esse é o símbolo de porcentagem. Então, 15% vai ser 15 sobre 100. Ok? Então, 15% é igual a 15 sobre 100. Aí, como que a gente faz essa divisão agora? A gente sabe que tem uma vírgula escondida aqui, né? 15,0 é igual a 15. Aqui, basta a gente contar a quantidade de zeros que a gente tem embaixo, nesse caso é 100. E essa vírgula... Opa, perdão, no caso são dois zeros. Então, essa vírgula ela vai andar 2 casas para frente. Então, a gente vai ficar com 0,15, ok? Um outro exemplo é 20%, ele vai ser igual a 20 sobre 100. Nesse caso, a gente pode cortar esses dois zeros, eu vou sobrar 2 sobre 10, que vai ser igual a 0,2, ok? Então, é bem tranquilo porcentagem, tá bom? Agora, como que a gente calcula? Se eu tenho, por exemplo, 15% de... Perdão, 15% não. Se eu tenho 10% de 80, como que a gente calcula esse valor? Uma dica muito importante na matemática é que sempre que tiver um D, ele simboliza uma multiplicação, tá bom? Então, sempre que tiver o D, ele simboliza uma multiplicação. Então, vou fazer 10% vezes 80. O 10% a gente já sabe que é 10 sobre 100 vezes 80, ok? Para multiplicar frações, a gente sabe que tem um 1 escondido aqui. Para multiplicar frações, a gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Tudo bem? Então, 10 vezes 80 vai ser 800, dividido por 100 sobre o 1, que está aqui embaixo escondido, vai ser o próprio 100, né? E agora, 800 divididos por 100, eu posso cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero, eu vou ficar com 8, ok? Muito tranquilo. Outro exemplo. 20% de 150. Quanto que dá isso? Lembrando que o nosso D, ele simboliza a multiplicação, ok? E o 20% a gente já sabe como representar. 20% é igual a 20 sobre 100. O D, ele simboliza a multiplicação e o 150. A gente pode cortar já esse zero com esse zero e esse zero com esse aqui, sobrando 2 vezes 15, que vai ser 30. Então, 30 é 20%. 30 é 20% de 150. Bem tranquilo, né, galera? Agora, sobre algumas das aplicações que a gente tem para porcentagem. Só um pouquinho. Certo. Algumas das aplicações, né, do que a gente vai usar a porcentagem no dia a dia? A gente geralmente vê porcentagem em descontos, em acréscimos e principalmente, né, galera, em juros. Então, são situações em que a gente vê a porcentagem no nosso dia a dia. Mas será que a gente sabe utilizar? É isso que a gente vai ver
também, ok? Então, aqui um exemplo. Uma camisa custava R$ 120, mas, pagando à vista, tem desconto de 20%. Qual o valor final se eu pagar à vista? Então, o que que a gente tem? A gente tem uma camisa que custava R$ 120 e eu vou ter um desconto de 20%. É importante ter o desconto também. A gente sabe que desconto significa que vai diminuir o valor, né? Vai diminuir o valor total. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai calcular 20% de 120 e vamos tirar do total pra gente descobrir quanto que fica, tá bom? Então, vamos lá passo a passo. Primeiro, 20% de 120, que a gente sabe que vai ser 20 sobre 100 vezes o 120. Isso vai ser igual, eu vou cortar esse zero com esse zero com esse zero, sobra 2 vezes 12, que é igual a 24. Então, eu vou ter um desconto de R$ 24, mas esse não é o meu valor total, né? Como eu falei, o desconto a gente vai diminuir. Então, eu vou pegar o valor total e vou diminuir 24. Isso vai dar 6, fica 9. Então, o meu valor total vai ser igual a R$ 96, ok? O que a gente fez aqui? A gente calculou 20% de 120, que é R$ 24 aqui. Então, eu vou ter R$ 24 de desconto. Então, eu peguei o valor total da camiseta, tirei o desconto e sobrou R$ 96. Então, eu vou pagar R$ 96 na camisa, ok? Um outro exemplo agora. Um produto custava R$ 270, mas teve um aumento de 20%. Qual o valor total do produto? Então, a gente tinha um produto, qualquer que seja, que custava R$ 270 e ele sofreu um aumento. Ou seja, vai aumentar o valor do produto, ok? Isso é bem importante ter essa interpretação, ok? Então, vamos calcular 20% de 270, ok? 20% é 20 sobre 100, a gente sabe que é multiplicação de 270. Eu posso cortar esse zero com esse zero com esse zero, sobrou 2 vezes 27, que é igual a 54. Então, vai aumentar R$ 54. Então, se custava antes 270 e agora vai aumentar, eu vou então somar, né? Então, eu vou ficar com R$ 324, ok? Então, o valor total do produto agora vai ser R$ 324, ok? Então, recapitulando, a gente calculou 20% de 270, né? Porque vai aumentar 20% do valor do produto. Isso deu R$ 54. Então, como vai aumentar, eu vou pegar o meu valor antigo e vou colocar o valor que aumentou e deu 324. Ok, galera? Bem tranquilo também. Então, a gente viu aqui um exemplo de desconto e aqui um exemplo de acréscimo. Vamos ver agora sobre juros simples, ok? Antes de falar de juros simples, a gente tem que entender apenas um conceito primeiro, que é o conceito de capital. A gente entende como capital qualquer coisa, então tudo aquilo que pode ser expresso em moeda.
Então, por exemplo, a casa. Como que a gente avalia uma casa? Em questão do quanto ela vale, um carro, uma roupa, o próprio dinheiro também é um capital, crédito. Então, tudo isso é capital. Tudo que possa ser expresso em moeda, seja qual for a moeda. Tudo bem? Para juros simples, a gente vai ter essa querida fórmula, ok? Que é a CIT. Tudo bem? Vamos entender cada parte dela, para a gente calcular os juros. Aqui é os juros, né? Claro. Esse C é o nosso capital. O I vai ser a taxa. E esse T vai ser o tempo. Então, para calcular o valor total dos juros em juros simples, é só eu multiplicar o capital pela taxa pelo tempo. Tudo bem? É muito tranquilo de fazer, galera. Vamos ver um exemplo? Eu peguei R$500 de empréstimo a juros simples de 2% ao mês. Quanto vou pagar no total, sabendo que vou pagar em 3 meses? Então, para calcular juros simples, é sempre legal a gente separar certinho as informações que a gente tem. Então, o meu capital é de R$500, ok? Que é o valor que eu tô pegando de empréstimo. Vai ser a juros simples, a minha taxa vai ser de 2% ao mês, ok? Esse é ao mês, tudo bem? Porque a gente também tem um exemplo de ao ano, que é a A, mas aqui no nosso caso é ao mês. No tempo, vai ser de 3 meses, tá bom? Uma coisa que eu vou ressaltar agora, que é muito importante, quando a gente está trabalhando para calcular juros, vocês têm que perceber que a taxa e o tempo tem que estar na mesma medida. Então, aqui no meu caso, a minha taxa está ao mês, então o meu tempo também tem que estar ao mês. Aqui no caso está certinho. Mas vão existir casos em que, por exemplo, a taxa vai estar ao ano e o tempo em meses. E aí a gente vai ter que converter para deixar tudo em ano ou meses, tá bom? É importante isso. Outra coisa também é que a gente não pode utilizar o 2% da forma que ele tá na fórmula. A gente tem que converter ele da forma que a gente aprendeu lá no começo da aula. Que a gente sabe que 2% é 2 sobre 100. Então, vai ser dessa maneira que a gente vai aplicar ele lá na fórmula, tá bom? Qual era a fórmula mesmo? Os juros, os juros, ele é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, meus juros vai ser igual ao capital, que é R$500, vezes a minha taxa, que é 2%, vezes o tempo, vezes o tempo, que é 3. Eu posso cortar esse zero com esse zero aqui de cima, esse zero de baixo com esse aqui. Eu vou ter 5 vezes 2, 5 vezes 2, que vai ser 10. 10 vezes 3, que vai ser 30. Então, no fim, a Paula? Eu vou pagar R$30 de juros pelo meu empréstimo de R$500. Então, no total, o meu valor total vai ser de R$530. Ok, galera? Bem tranquilinho também. Vamos ver aqui um outro exemplo pra gente terminar? É esse aqui, ó. Paula aplicou R$800 em uma poupança que rende 18% ao ano em juros simples. Quanto ela retirou no total, sabendo que ficou rendendo por 6 meses? Então, de novo, vamos separar certinho o que a gente tem. O nosso capital é de R$800, ok? Uma poupança que rende 18%. Então, a nossa taxa, é de 18% ao ano, ok? Em juros simples, e o tempo vai ser de 6 meses. Então, lembra aqui que eu falei para vocês no exercício exterior, ó, a minha taxa tá em ano e o tempo tá em meses. Isso não pode acontecer. Não pode ficar desse jeito. Então, você tem duas opções. Ou você transforma o meses em ano, ou o ano em meses.
fica a seu critério. No meu caso, eu vou transformar o meses em ano. Como que eu vou fazer isso? Bom, 6 meses a gente sabe que é metade do ano, né? Então, 6 meses... Opa! É igual a meio ano, ok? Eu vou fazer essa conversão. Agora, 18% a gente não pode usar desse jeito na fórmula para aplicar. A gente sabe que 18% é 18 sobre 100. Tudo bem? Então, agora a gente só pega e aplica tudo na nossa fórmula, ok? Lembrando que o juros simples, para calcular, é o capital vezes o tempo vezes a taxa. Opa, foi o contrário. É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Tudo bem? Então, meus juros vai ser de... Meu capital é 800, a minha taxa é 18%, vezes o tempo, que vai ser meio ano, ok? Fazendo as contas aqui, esse zero eu posso cortar com esse aqui e esse aqui com esse aqui. Então, meus juros vai ser igual a 8 vezes 18 vai ser igual a 144. E de 144 vezes 1 a 144, a gente não pode esquecer daquele 2 que tá lá embaixo. Então, o meu juros, ele vai ser igual a 72. Então, dos R$800 que foram aplicados, rendeu mais R$72. Então, o valor total é de R$872. Ok? Muito tranquilinho, gente, bem de boa. Então, vamos recapitular aqui. O capital é 800, a taxa e o tempo sempre tem que estar na mesma medida, em meses ou anos em anos. Então, a gente pode converter dessa maneira. Ou, por exemplo, 18% é igual a... 18% ao ano é igual a 1,5 ao mês. Então, você também podia ter feito essa conversão, tudo bem? E aí, é só aplicar na nossa fórmula querida, tá bom? E resolver as contas, é tudo muito tranquilo, é bem de boa, juros simples, tá bom? Mas, prof, como que eu vou saber que é juros simples? Bom, o exercício, ele sempre vai te dizer, tá bom? Se é juros simples. Então, essa foi a nossa aula de hoje, galera. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá bom? E bons estudos, queridos. Um beijo.